Fala, Thiagão. Vamos falar do que hoje? Cara, tu lembra das aulas de análise do Roquette lá no Rio de Janeiro? Pô, não tem como não lembrar. Questão da EFON de integração. Só se for agora. Vamos lá. Olá, pessoal. Então, mais uma questão da EFON. Então, essa questão de integração, pessoal, foi da prova de 95, uma revisão de integral. Então, vamos lá. EFON. A solução da integral de exponencial elevado a 3y sobre a raiz cúbica da função, né? Exponencial elevado a 3y mais 3 dy é... Pessoal, tentem fazer essa questão lembrando, o método da substituição é um bom caminho de solução, né? Evidentemente. Lembrando também que no meio dessa solução, na parte de derivação, você vai precisar também da regra da cadeia, que nós vimos nos últimos vídeos, ok? Pessoal, boa sorte aí, tentem fazer e agora com vocês a solução. Olá pessoal, sou o professor Thiago, sou professor aqui da insígnia da disciplina de Física e Cálculo Diferencial e Integral. Aqui vocês têm justamente uma questão para oficial de marinha, no caso, uma questão da EFON de marinha mercante. Uma questão de integração. Do ponto de vista de integração, essa até é uma questão simples, você vai usar o método da substituição para resolver esse problema. E lembrando também que durante o método da substituição é importante ressaltar que a gente também vai usar a regra da cadeia, no caso de derivação. Bom, vamos lá pessoal, vamos reescrever essa integral de maneira tal que ela fique mais simples. Então nós vamos usar o método da substituição. É importante ressaltar que a gente pegue da integral justamente o termo aonde você tem a sua maior dificuldade para a solução. E nesse caso é no denominador, ok? Então nós vamos chamar de u e elevado a 3y mais 3. Então vamos lá. U vai ser e elevado a 3y ou a exponencial elevado a 3y mais 3. Fazendo a derivação, você necessariamente precisará lembrar da regra da cadeia, que você tem uma função composta, então você tem du vai ser 3 vezes a exponencial de 3y dy, ok? Maravilha. Para você fazer a substituição, a gente pode isolar o dy, então você tem que dy vai ser du sobre 3, se você quiser, a exponencial de 3y. Já multipliquei já direto, não preciso necessariamente usar o sinal do produto. Tranquilo? Então nós vamos reescrever essa integral da seguinte maneira. A integral da exponencial elevado a 3y, a raiz cúbica de u, uma vez que e elevado a 3y mais 3 nós decidimos chamar de u, e no lugar do dy você vai colocar du sobre 3 exponencial elevado a 3y, ou e elevado a 3y. Tudo bem? Você pode reescrever justamente essa integral para simplificar, uma vez que aqui você tem o 1/3, que é uma fração. Bom, então você pode colocar esse 1/3 para fora, não tem problema nenhum. 1/3 vezes a integral da exponencial de 3 elevado a y, a raiz cúbica de u, vezes du exponencial elevado a 3y. Ok? Maravilha. Nesse caso aqui, você já pode fazer o processo de simplificação. Então, você vai ter a seguinte integral para você resolver. Vai ficar 1 sobre a raiz cúbica de u du. Ok? Usando as propriedades de potência, você sabe que não podemos esquecer do 1/3, né?
Aqui eu acabei esquecendo de 1/3. Esse 1/3 ele vem multiplicando na frente da integral. Então, você vai ter 1/3 da integral. Vamos reescrever esse termo aqui, ou se você quiser, essa função aqui, em moldes de potência. Então, você consegue rapidamente u elevado a menos 1/3 de du. Ok? Maravilha. Então, vou para o outro lado do quadro e a gente continua com a solução dessa integral. Então, você vai ter 1/3. Resolvendo essa integral, você vai somar mais 1 no expoente e depois você vai ter um denominador. Né? Maravilha. Já vou colocar, você pode colocar um colchete, se você quiser. Vai ficar da seguinte maneira. Vou colocar aqui uma fração. U vai ser 1/3 mais 1 vai dar 2/3. Então você pode colocar 2/3 direto e aqui embaixo 2/3 também. Ok? Você pode colocar também, aqui como nós não terminamos ainda, depois você pode colocar um mais C, mas até agora está ok. Nesse caso aqui você tem uma razão, então nós podemos subir com essa fração sem problema nenhum. Então vamos lá. Você vai ter 1/3. Aqui você pode usar aquela técnica do Fundamental 2 e do ensino médio, né? Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. A fração sobra invertida, então você vai ter aqui 3/2 vezes u elevado a 2/3. Ok? Você pode já simplificar, se você quiser, esses 2/3 aqui. Ok? Então você vai ter 1/2 vezes u elevado a 2/3. Maravilha. Então, nós já estamos chegando no final da solução dessa integral. Bom, como você sabe que u é e elevado a 3y mais 3, basta substituir. Então, você vai ter 1/2 vezes, você pode escrever se quiser, a raiz. Quem está por cima está por dentro, eu já vou escrever já quem é u, reforçando, u é e elevado a 3y mais 3. Quem está por cima está por dentro. E quem está por baixo está por fora. Mais C. Então, a solução final dessa integral vai ser 1/2 vezes a raiz cúbica de exponencial elevado a 3y mais 3 ao quadrado mais C. Ok? Se não me falha a memória, a solução desse problema é a letra C. Tá, pessoal? Maravilha, a farda é sua. Traga um vinho. Biscoito, alguma coisa? Um vinho. Um vinho é bom. Tá, mas eu tenho que te contar uma piada. Pode contar. Tinha uma festa, e isso é piada de matemática, você vai gostar. Tinha uma festa com todas as funções. Aí viraram pro E elevado a x, que estava meio isolado, falaram assim, pô, cara, por que você não se integra? Aí ele, meio cabisbaixo, falou assim, pô, vai dar na mesma. É porque é uma função de personalidade forte, cara.